Olá, que ótimo ter audiência conosco aqui no Júris 360 Lab. Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai girar em torno de algumas decisões bem importantes do Supremo Tribunal Federal, aquelas que saíram no informativo 1125. A ideia é ir direto aos pontos cruciais, né? Entender o que esses julgados significam na prática. Vamos fazer isso num bloco só, tá? Focando em três casos específicos. Um sobre transporte intermunicipal, outro sobre auxílio para diplomatas e um último sobre pagamento de dívidas públicas, as RPVs. Prontos? Vamos lá. Começando então pela ADI 7241, lá do Piauí, o relator foi o ministro Dias Toffoli. E o tema central, eram aqueles contratos de permissão para o transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Exato. E olha, a decisão do STF foi bem direta ao ponto. Declarou inconstitucional uma lei do Piauí, a 7.844 de 2022. E o que essa lei fazia especificamente? Então, essa lei, ela basicamente criava uma brecha, né? Permitindo prorrogar automaticamente contratos de permissão que já existiam. E mais ainda, ela chegava a restaurar permissões que já tinham vencido. Tudo isso sem fazer uma nova licitação. Ah, quer dizer, uma tentativa de pular a etapa da licitação, que é a regra geral, certo? Precisamente. O STF bateu na tecla do artigo 175 da Constituição. Ele é muito claro. Serviço público precisa de licitação para ser concedido ou permitido. Entendi. A mensagem que ficou foi: não importa se houve licitação lá atrás. Acabou o prazo do contrato, a regra é licitar de novo, ponto. Não dá para uma lei estadual criar um atalho e dispensar esse processo. Isso garante isonomia, busca pela melhor proposta, enfim. Claríssimo. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para a DPF 1073, do Distrito Federal. A relatora foi a ministra Carmen Lúcia. Aqui a discussão foi sobre um pedido de auxílio financeiro, um auxílio específico para custear a educação dos dependentes de diplomatas que estão servindo fora do país. E esse caso, me parece, teve um debate mais aprofundado, né? Sim, teve sim. E o resultado foi que o STF julgou a ação improcedente. O entendimento majoritário foi que não existe uma omissão inconstitucional por parte do Estado que obrigasse a criar esse benefício específico. Pelo menos não pela via judicial. Mas por quê? Qual foi o argumento principal para negar o pedido? Imagino que a situação específica desses dependentes foi levada em conta. Foi considerada, mas a análise do Supremo foi, digamos, estritamente jurídica. Primeiro, o tribunal destacou que já existe uma figura no nosso ordenamento, o auxílio familiar. Ah, aquele previsto numa lei mais antiga. Isso, a Lei 5.809, lá de 1972. E esse auxílio ele tem natureza indenizatória, ou seja, ele já serve para cobrir despesas gerais com dependentes do exterior, o que, veja, bem, já inclui gastos com educação. Entendi. Segundo ponto, e talvez o mais crucial. Os artigos da Constituição que falam sobre direito à educação, o 6º, 205, 208, eles estabelecem deveres gerais para o Estado, sim. Mas, segundo o STF, eles não criam por si sós uma obrigação de dar uma vantagem em dinheiro específica para pagar escola particular para um grupo determinado de servidores. Então, a diferença que o STF fez foi entre o direito social à educação, que o Estado tem que garantir para todos de forma ampla, e a criação de um benefício financeiro específico para uma categoria de servidor, que aí precisaria de lei. Exatamente. Qualquer benefício novo, qualquer vantagem remuneratória, precisa de lei específica. É o que manda o artigo 37, inciso 10 da Constituição. E tem mais, né? A súmula vinculante 37, que impede o judiciário de conceder aumento ou vantagem para servidor público com base na isonomia. Faz todo sentido. Separação de poderes, necessidade de previsão em lei e no orçamento. Isso aí. O recado sobre os limites de cada poder e a necessidade de planejamento orçamentário foi bem claro. Bom, e para fechar nossa análise de hoje, temos a ADI 5706, vinda do Rio Grande do Norte. Relator ministro Luiz Fux. O tema aqui foi o pagamento daquelas dívidas menores do poder público, as requisições de pequeno valor, as RPVs. Aquela forma mais ágil de quitar débitos sem entrar na fila dos precatórios. Correto. E nesse caso, o STF julgou a ação parcialmente procedente, ou seja, uma parte da Lei do Rio Grande do Norte, a 10.166 de 2017,
foi considerada inconstitucional. Mas o que tinha de errado nessa lei? Os estados podem definir seus próprios limites para RPV? Não podem. Podem sim, claro, desde que respeitem aquele piso constitucional, que é o valor do maior benefício do INSS, né? Do RGPS. O problema aqui foi outro. A Lei Potiguar criou uma exceção que não está prevista na Constituição. E qual foi essa exceção? Ela determinou que todos os débitos de natureza alimentícia que viessem dos juizados especiais da Fazenda Pública deveriam ser pagos por RPV, dispensando o precatório, independentemente do valor final da condenação. Ah, então o ponto-chave foi esse independentemente do valor, quer dizer, tratar diferente um débito só por ele ter tramitado num juizado especial, mesmo que no final, com correção, multa, honorários, o valor ficasse bem alto. Exatamente. Essa diferenciação, sem considerar o valor real da dívida ao final do processo, foi o que feriu o princípio da isonomia, lá do artigo 5º da Constituição. Entendi. Uma causa pode até começar pequena no juizado, mas o valor final pode crescer. Pode e muito. Então, dá um tratamento privilegiado para esse crédito só por causa da origem processual dele, ignorando o valor, em comparação com outros créditos de mesma natureza e valor semelhante. Isso foi visto como inconstitucional, criou uma distinção sem base razoável. Perfeito. Bom, olhando para esses 3 julgados, fica claro como o STF atuou para garantir a aplicação de regras constitucionais bem importantes, né? A listação obrigatória, a necessidade de lei para criar benefícios para servidores, o respeito à isonomia nos pagamentos do governo. Sem dúvida. São decisões que mostram bem essa dinâmica da interpretação constitucional, sempre buscando equilibrar as demandas da sociedade e dos indivíduos com os grandes princípios que regem a nossa administração pública, a ordem econômica. Acompanhar isso é fundamental. Pois é. E para quem quer continuar acompanhando essas análises mais de perto, entender a fundo a jurisprudência, fica o nosso convite. Inscrevam-se aqui no canal Juris 360 Lab, ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos e, claro, se gostaram dessa nossa conversa, deixem aquele like pra gente. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de todos. Nos vemos na próxima aqui no Juris 360 Lab.